Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar 4 coisas que as pessoas não falam sobre a redação do Enem. Primeira coisa é o seguinte, eu acertei o tema da redação do Enem 2020, que foi agora em janeiro de 2021, e eu fiz uma análise política do porquê que esse tema ia cair. Então, se você fez esse Enem e tá curioso para saber por que caiu, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu explico, eu faço uma análise do porquê que esse tema caiu. Antes de falar sobre essas 4 coisas, eu quero fazer uma análise com vocês também sobre a nota 1000 na redação do Enem. Se vocês forem observar todos os dados de redação do Enem, geralmente são apenas 50 alunos que atingem a nota 1000. Olha aí em todos os dados disponibilizados pelo INEP, que é quem aplica a prova, eles geralmente mostram aí que 50 estudantes tiram nota 1000. Isso significa que esses 50 estudantes, eles cumpriram todos os requisitos exigidos pela banca de redação. Então eu vou falar hoje sobre algumas coisas que eu avalio que muita gente não comenta e que são tão importantes quanto atender a todos os critérios de correção. Então tem alguns elementos aí que a gente às vezes não dá atenção, mas que são muito importantes para conseguir a nota 1000. Então, para a gente entrar para esse grupo seleto, que é um grupo muito pequeno, gente, 50 pessoas, olha o tanto de gente que faz Enem todo ano e só 50 pessoas conseguem fazer nota 1000. Então, para a gente entrar nesse pequeno grupo, a gente tem que dominar essas estratégias e eu tenho certeza que elas vão te ajudar muito. E outra coisa que eu quero comentar é que se você é estudante do ensino médio, está no primeiro ano do ensino médio, faça o Enem, não deixa para o terceiro ano. Muitos estudantes falam, eu vou fazer só no terceiro ano, porque primeiro e segundo eu vou ser só treineiro. Mas, gente, saber lidar com a pressão é super importante e eu vou falar sobre isso nesse vídeo também. A primeira coisa é a seguinte, não basta saber citação, você tem que fazer a argumentação. Tem aluno que fala, professora, eu decorei uma citação do Bauman. Não, e o Bauman serve para tudo porque o Bauman fala da nossa realidade, do nosso tempo histórico. Mas não adianta saber a citação do Bauman se você não sabe argumentar. Gente, redação do Enem é só colocar lá uma lei, uma citação, um filme, falar sua solução e pronto. Não, você precisa argumentar. E argumentação é uma habilidade que a gente desenvolve, não é uma coisa que a gente nasce com. Ninguém nasce bom em argumentação, as pessoas desenvolvem a argumentação. Então, claro que é importante que você estude dado, fato histórico, citação, mas é importante também que você desenvolva a argumentação. E como é que você pode desenvolver a argumentação? Você pode ler notícias e analisar as notícias, analisar os movimentos históricos, analisar a organização das classes sociais, enfim, analisa a realidade como um todo, analisa os problemas sociais do Brasil, porque o Enem sempre vai trazer um problema social do Brasil. Então, para a gente poder argumentar, a gente tem que entender essa análise. E, gente, não adianta falar, professora, eu não sei argumentar. A gente argumenta o tempo todo, em situações cotidianas, a gente está sempre argumentando com o pai, com a mãe, com o namorado, com o professor. Então, a gente está sempre argumentando. A questão é saber refinar essa argumentação. E vocês vão ver muito no Instagram, no YouTube aqui, 10 citações, 20 citações coringa. Gente, a argumentação coringa, ela é bem legal, óbvio, mas se você não tem autoria, se você não consegue analisar criticamente, não adianta decorar a citação, tá? Então, como eu falei, não adianta decorar a citação se você não tem argumentação. Então, aprenda a argumentar, não fique decorando o pensamento de autor, decorando fato histórico. Pense principalmente em estabelecer com esses dados, com o fato histórico, com a citação, argumentos que você vai criar sobre aquele tema. A segunda coisa é que muitas pessoas não dão tanta importância com relação à língua portuguesa. Primeiro que um dos critérios da banca do Enem é a língua portuguesa. Então a sua redação, ela tem que estar de acordo com as normas e as regras da língua portuguesa. Então se você é bom de argumentação, mas você é fraco, não consegue ali estabelecer concordância, seu texto não tem coesão, não tem coerência, um texto esquisito, não adianta também ter a citação top das galáxias se você não consegue dominar a língua portuguesa. E quando eu falo dominar a língua portuguesa, eu não confunda com ficar vendo aula de gramática no YouTube. Concurso público, geralmente, ele vai exigir de você regras de crase, vai exigir para você modos verbais, conjunções. No caso do Enem, não. O Enem, enquanto prova de X, ele vai muito mais pedir interpretação, pedir análise da realidade, fazer comparações, do que pedir regra. Mas na redação a gente tem que saber escrever o português de maneira adequada com as regras da língua. Para você conseguir internalizar a língua portuguesa, o que eu
sugiro para você, que é o nosso próximo tópico, é leia. Leia muito notícia, filme você não lê. Leia livros, leia conto, crônica, tirinha, leia tudo que você puder, notícia, reportagem, porque isso vai fazer com que o seu cérebro ele assimile como que é organizada a língua portuguesa. Então, por exemplo, se você vê a palavra exceção escrita muitas vezes, você começa a entender como ela é escrita e não precisa necessariamente decorar uma regra para entender a ortografia de exceção. Então, ao ler, você vai absorvendo a língua portuguesa, sabe? Você vai digerindo a língua portuguesa e vai construindo o seu texto de acordo com as normas, tá? Então, muito cuidado, foque também na língua portuguesa. Se o seu professor de redação, ele aponta erros gramaticais, vai lá e corrige. Tenta encontrar esses erros para você não ficar com menos pontuação por conta da língua portuguesa. Então, o que eu observo é que os estudantes nota 1000, eles vêm de um processo bastante grande de leitura, de compreensão da realidade. Tem a leitura das palavras, a leitura dos livros, mas também tem a leitura de mundo. Tem gente que não consegue ler um livro, mas sabe ler o mundo, entende quando vai chover, entende de conhecimentos que muitas vezes não estão nos livros. Mas é importante que você leia tudo, tanto o mundo, quanto leia palavras concretas dos livros, dos noticiários. Então, leia bastante para você fortalecer a sua argumentação e, ao mesmo tempo, entender de língua portuguesa. Antes de falar a quarta coisa, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para que mais estudantes consigam ter acesso a essas informações tão preciosas. Compartilhe esse vídeo, comenta aqui como é que foi sua redação do Enem agora em janeiro. Enfim, quero saber tudo. Teve até gente que no vídeo anterior postou a redação completa, achei maravilhoso, li a redação. Então posta aí o que você achou da redação, posta suas redações, quem sabe eu dou uma lida. E por último, a quarta coisa mais importante é cuide da sua saúde mental. Falando aí, né, em saúde mental, que foi o tema do Enem, cuide da sua saúde mental, porque uma coisa é você fazer a redação em casa, outra coisa é você fazer lá em condições de prova, e fiscal falando de horário, e gente comendo e gente saindo. Então, assim, precisa ter muito cuidado. A prova do Enem, ela é realmente muito puxada. Tem muitas questões, ela é cansativa. A gente nem prova de concurso tem tanta questão assim, tem tanto texto, né? Então, assim, é um momento de muita pressão. Sair também do ensino médio é um momento que é bastante doloroso. Você tem medo, sabe, do que vai acontecer depois. Então, já é um momento na nossa vida muito difícil. Tá gerando uma sensação bastante dolorida, sabe? Então, cuide muito da sua saúde mental, porque é um momento muito complicado. E muitas pessoas não falam sobre isso, sabe? Falam de estratégia de redação, de texto dissertativo, mas não falam sobre a importância de cuidar da saúde mental, de estar bem com você mesmo. Então, cuide de você para que você consiga produzir uma redação muito boa e não caia na pressão. Vamos supor aí que você estava lá no Enem, agora em janeiro, e aí você viu o tema, né? E você lembrou de algo do seu passado, ou algo da sua família, ou alguma amiga sua. Muito cuidado, sabe? Não se contamine com aquilo. Olha com distanciamento, olha com frieza para que você consiga fazer a redação. Porque se você ficar ali angustiado ou emocionado com o tema, você não vai conseguir produzir a sua redação, tá? Então, cuide da sua saúde mental, fique bem para que você não fique tão vulnerável na hora da prova. É isso, gente! Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte aqui. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!